Novamente eu cumprimento a todos com a paz e a graça ao Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Jesus. Para quem chegou, pode permanecer sentado, pode sentar, porque já foi lida a palavra oficial, para quem chegou depois. A palavra está em Gênesis, capítulo 21. Alguns versículos. Estarei lendo. Sei que Deus é aquele que dá ao que pede. Me sinto completamente dependente do Senhor, porque aquilo que eu não posso, eu sei que o Senhor pode. Aquilo que eu não tenho para dar, eu sei que o Senhor tem para dar, né? Então, peço ao Senhor que nesta hora eu venha diminuir o Senhor, crescer em minha vida, né? A palavra não é minha, mas é de Deus. O povo não é meu, mas é de Deus. E Ele cuida, né? De mim, cuida de você. Amém? Amém. A Bíblia vai narrar para nós nessa noite que entra dois personagens. Que personagem foi esse? A personagem de Abraão e o personagem Sara. Deus havia feito uma promessa para Abraão. E a Bíblia diz que quando o anjo foi até a casa de Abraão, para poder, esse anjo é o próprio Deus, que antes tanto via Deus como anjo, como enviava o próprio anjo, mas esse aí foi o próprio Deus, visitou ele, né, e fez promessa. A Bíblia diz que quando o anjo estava conversando com Abraão, e lhes fazendo a promessa que ele teria um filho e que esse filho daria, né, teria sua grande nação. Ele teria sua grande nação e esse filho era o da promessa. Sabemos que ele já estava com a idade avançada, tanto Abraão como Sara. Tanto que Abraão tinha 80 anos quando recebeu, 36, quando recebeu a promessa feita por Deus. E nessa hora que o anjo está conversando com Abraão e fez a promessa, quem chega? Sara. Sara chega, justamente ouviu ele dizer que no tempo determinado por Deus, ele daria o quê? Um filho a Abraão e a Sara. Então a Bíblia diz que quando ela ouviu Deus fazer a promessa, ela achou graça, ela sorriu, porque ela olhou para ela e viu impossibilidade. Olhou para ela e viu: a minha mocidade toda eu tive saúde, tive tudo para gerar, mas não gerei. Agora já, fora dos costumes da mulher, agora já nesta idade, eu vou ter um filho. Abraão vai dar um filho a mim. Ela sorriu. Tanto que o Senhor falou que ainda deu nome. Você terá um filho, e esse filho se chamará, quem sabe? Isaac. Que traduzido é o quê? Sorriso. Que traduzido é sorriso. Por quê? Porque ela sorriu na hora em que ela ouviu dizer que ela ia frutificar, que ela ia gerar. Mas Abraão creu.
porque ele ouviu diretamente. Mas lá na frente, se passou muito tempo, e lá na frente, né, mais ou menos uns 7 anos depois, bem depois que ela engravidou. Ela engravidou não, primeiro veio, desculpa, eu me distraí aqui. Então Deus havia prometido, mas passou o que? 20 anos. Passou-se 20 anos para poder gerar. Muitas das vezes Deus faz uma promessa a nós queremos que aconteça na mesma hora, ou no outro dia, ou daqui uma semana, ou daqui um mês. Mas levou-se 20 anos. E Sara, cada vez mais, 20 anos depois, mais velha, tanto ela como Abraão. E ela já não creu mesmo, pela sua impossibilidade, ela já não creu. E aí, passando-se 20 anos, ela cansou de esperar. Vá pegando aí. Não se canse de esperar aquilo que Deus prometeu a você. Cedo ou mais tarde, acontecerá. Porque quem prometeu foi Deus. Não foi homem e nem filho do homem para que se arrependa. Omita para os seus filhos. E aí, Sara pensou, chamou sua serva, que quando eles desceram para o Egito, ela ganhou uma serva chamada Agar. E aí ela chamou Agar e disse, olha, vamos conversar com Abraão, porque você vai, entendeu? Você vai gerar. Tem coisas que a gente não pode ser mais claro, porque tem pessoas no templo, na nave, que são curiosos. Mas só, imagine, ele teve uma conversa com a sua serva, do que ela ia fazer. E vai, meu Senhor vai concordar, vou conversar com ele. Porque tem pessoas que gostam de dar jeitinho nos planos de Deus. Tem pessoas que gostam de dar jeitinho, principalmente quando demora. Demorou, então é da vontade de Deus eu tomar iniciativa. Mas tem coisas que não é você que tem que tomar iniciativa. Existem coisas que é Deus que vai fazer por você e pronto. A sua participação é só crer, perseverar em crer e esperar. E não você adiantar, né? E aí, ela quis dar um jeitinho. Começou com Abraão, seu marido. E Abraão ficou um pouco assim, mas aceitou. Tem um filho com a sua serva chamada Agar. E aí ela, depois de ser mãe, a escrava, depois de ser mãe de um filho de Abraão, ela se achou diante da sua senhora, se achou por direito de querer ser mais do que sua senhora. Ela esqueceu que ela era mãe por causa de uma trama, mãe de Abraão, mas que não seria o filho da promessa. E o filho da promessa seria quem? Isaac. Deus prometeu Isaac, não Ismael. E aí, terminou ele concordando. Olha só a precipitação de alguém quando passa na frente do que Deus quer. Ela passou na frente de Deus, não soube esperar mais, tomou decisões e ali criou um problema grande. De 2 personagens, entra o terceiro. A mãe. Entra o quarto, o filho de Agar. Só que Deus não fez promessa com Agar, porque Agar era egípcia, Agar era escrava. Era egípcia e era escrava do Egito e veio para continuar sendo serva, escrava. Ela não podia. Por quê? Porque Agar representa a terra. Ela é terrena. Agar representa, ela é terrena. Já Sara, ela representa a celestial. Ela representa os céus.
Então não podia Deus fazer uma aliança, cumprir uma promessa daquele que é do céu para a terra. E a Agar da terra era escrava. Ela não podia gerar para Abraão, para ser o seu filho descendente de uma grande nação. E o menino nasceu. E quando o menino nasceu, ela começou a se achar. E começou, você pode ver lá mais para trás, no capítulo, que ela estava tão se achando, que Sara, ela não suportou. Ela falou para Abraão, porque imagine, uma atitude dela fora da presença, olha o que gerou. Gerou mais tarde problema para ela mesma e para o seu casamento. Porque Agar insultava a Sara, passou a não desrespeitar a Sara, porque ela passou a ser uma segunda mulher, a mãe do seu filho, Ismael. Então ela se achou, começou a confrontar com Sara. E Sara reclamando ao seu marido, disse, olha, não quero ela aqui. Botou ela, faça, e Abraão responde, faça o que você entender. O que ela entendia era que ela tem que sair da minha casa. Aí vai ela, e pega seu filho e vai para o deserto. E chegando lá no deserto, ela só tinha saído sem nada com seu filho. Aí o que acontece? O que tinha de comer, ela comeu, deu ao seu filho e disse, colocou o filho debaixo de um pé de árvore e se distanciou para que este menino morresse sem ela estar por perto, porque a dor seria muito grande. Aí quando ele estava distanciado da sua mãe, certamente no deserto uma criança mais sente quando está longe do seu colo materno, de uma família. E a Bíblia diz que o menino chorou. Quando o menino chorou, a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. E Deus enviou um anjo e disse, olha, o que está fazendo? Será que Deus não sabia? Deus sabia. Aí ele perguntou, o que tu está fazendo aí? Porque às vezes, olha, abrindo um parênteses para dizer, muitas vezes você acha, Deus está vendo tudo, mas Deus quer que você abra a sua boca e confesse. E declare o que está acontecendo com você. Embora ele saiba e vê tudo. E ele diz, o que está aqui? O que está acontecendo? Eu vim fugida da minha senhora. Aí o anjo disse assim, agora volta, ó. Volta para a casa da tua senhora, porque se humilha e volta para a casa da tua senhora. E ela se humilhou, ela voltou e se humilhou. Mas passado o tempo, Sara perdoou, passado o tempo, 13 anos depois, aí Sara engravida da promessa. Quando ela engravidou, que teve o seu filho, Isaac, aí houve ciumeira. Porque ela estava achando que ela era a mãe do filho da promessa. É isso que aquele que não está dentro de um contexto, aleluia, de promessa e da Bíblia, acha que pode, aleluia, assumir um lugar daquele que é filho, daquele que tem promessa. E não é assim. E não foi assim. E quando o menino nasceu, quando foi no período de desmamar, né? O período de desmamar, aí Abraão fez um culto de ação de graça. Porque o menino ali já estava desmamado. E ele agradeceu ao Senhor. Só que quando estava dando o culto de ação de graça, agradecendo, Sara viu Ismael zombar. Você pode ver no texto. Sara viu Ismael zombar de Isaac. Aí agora o negócio pegou. Porque enquanto está mexendo em mim, enquanto está mexendo conosco, é uma coisa. Mexeu com nossos filhos, a atitude é outra.
E aí ele zombou. Aí o que foi que Sara chamou Abraão e disse: olha, não quero essa serva com seu filho na minha casa. Mande embora. E a Bíblia diz que quando Sara, falou para ele, mande embora, a Bíblia diz que o coração de Abraão se entristeceu. Porque, mesmo não sendo filho da promessa, era filho dele. Era o primeiro filho que ele gerou de maneira errada, mas era o primeiro filho. Já o amava. 13 anos depois, criança, já estava um adolescente. E aí, Abraão, a Bíblia diz que levantou de madrugada, ele, para se despedir de Agar. Levantou de madrugada, pegou pão, pegou água, pegou o odre, e deu água, deu pão e se vá. E a Bíblia diz que dessa vez não teve retorno da saída de Abraão, de Agar para sua casa, porque mexeu com a promessa, zombou da promessa, e foi Isaac. E aí a Bíblia diz que Abraão se despediu de Agar com seu filho, e ela se foi para o deserto. E lá no deserto, a Bíblia diz que ela esteve perdida, rodando no deserto. Mas ali ela fez a habitação dela. Ela fez a habitação dela, né? Ela voltou. Que hoje, olha só, os conflitos que se tem quando alguém toma uma decisão mal tomada. Que é necessário que o marido tome decisão junto com a sua esposa e a sua esposa junto com o marido. Mas uma decisão que seja sábia. Uma decisão, aleluia, que realmente venha a ser na direção. É por isso que nós temos que orar ao Senhor. Ah, porque quem manda é eu? Porque eu sou o varão, eu sou o homem. Manda, mas falhou. Manda é varão, mas falhou. Falhou, porque quando a mulher direcionou a ele, falou com ele sobre a proposta ao contrária da vontade de Deus, ao contrária do que Deus falou para ele, ele tinha que manter. Não, filha. Não, esposa. Não, Sara. Não, porque o Senhor falou. O Senhor falou que nós iríamos ter. Se Ele prometeu, vai cumprir. Mas não, Ele quis agradar. Ele quis agradar a sua esposa. E aí o que aconteceu? Grandes conflitos. Porque ele teve um filho fora de um casamento. Ele teve um filho que mais tarde foi disperso e ser terminado e ser criado fora da sua família. E ela, a Bíblia diz que ela saiu e ela habitou nas regiões, no deserto, nas regiões que hoje é o Egito. E hoje é o Egito. E quem é essa descendência de Abraão? Dessa descendência de Ismael, perdão. São os palestinos. São os palestinos. Eles hoje lutam contra Israel. Porque são dois irmãos, duas nações inimigas. Por conta de lá de trás. Então, abrindo parêntese, pense bem o que você, igreja, vai fazer. Pense bem nas atitudes. Porque no momento que nós tomamos atitudes que não é de Deus, nós pagamos, nossa família paga, o povo que está conosco, ao nosso redor, paga. Por quê? Porque até hoje tem uma nação sofrendo. Tem uma nação, duas nações sofrendo. Duas nações em conflito. Que é Israel e Palestina. Inimigas até hoje. Ódio mortal. Não de Isaac. Isaac, o que ele faz é se proteger, que é Israel. Ele se protege das malignidades, dos ataques que eles têm sofrido. Mas com muito ódio a Ismael. Então, aqui está
o resultado de atitudes mal tomadas. Atitudes tomadas de si próprio. Se Deus, igreja, não lhe ordenou, seja na sua casa, seja aonde for, se Deus não lhe orientou, não lhe ordenou, fica na tua. Espera, aguarda o tempo, porque o tempo da promessa, aleluia, vai chegar. É um processo. Deus estava, aleluia, fazendo com que chegasse o último estágio, aleluia, de uma impossibilidade, que é uma terra infrutífera, porque o colo, aleluia, de Sara, Deus fechou a madre dela, para ela não gerar, porque Deus, Ele é aquele que confunde medicina, é aquele que confunde a lógica, aleluia, Ele ultrapassa os limites humanos, as expectativas humanas. Ele é aquele que ultrapassa. Aleluia, talvez você esteja dizendo, mas o meu problema, eu já não aguento mais esperar, porque eu estou assim, Não, seja o que for, venha o que vier, aconteça o que acontecer, permaneça crendo, confiando no Senhor. Não desista, não desanime, porque quando nem tome decisões precipitadas. Porque quando você toma decisão precipitada, sofre todo o povo que está ao seu redor. Ele havia tido uma promessa lá atrás, no capítulo 12 de Gênesis, que Deus ordena a Abraão. Teve um primeiro encontro, ele disse, olha Abraão, sai do meio da tua parentela. Porque a parentela de Abraão era uma parentela incrédula, um pai incrédulo, avarento. E ele disse, saia do meio desta parentela tua. Sai da tua terra, porque além de tua parentela ser incrédula, a tua terra é incrédula. Serve a deuses pagãos. E eu te quero separado. É o que Deus, Ele quer, que nós nos separemos. Muitas das vezes é filho que casa e não se desliga da casa do seu pai. Muitas das vezes é família, porque eu sou família. E aí, não estou dizendo que você deve abandonar, mas Cristo em primeiro lugar. Tem mulher que casa e que não sai da casa da sua mãe, seu casamento não vai ficar bem. Tem marido que casa e não sai da casa da sua mãe. Esse casamento não vai estar bem. Porque vai ter sempre um terceiro no meio. Vai ter sempre um terceiro no meio. Quem foi o terceiro na vida de Abraão e Sara? A sua serva. Que através dela, através da decisão de ambas, trouxe grandes problemas que se enfrenta depois de muitos milhares e milhares, centenas de anos. Ainda assim, mantém um grande problema. Ele disse, sai do meio da tua terra. Sai do meio do teu povo e da tua parentela, porque eu vou te fazer prosperar. Eu vou fazer você prosperar. Fora do meio dos teus, fora da tua terra. Eles vão saber, Abraão, que você prosperou, porque eu fiz você prosperar. Independente de herança, deixa tudo para trás. Deixa tudo que não te pertence para trás. E você vai viver com a sua mulher. Porque chegando lá, eu vou fazer você prosperar. Você vai para um lugar estranho. Você vai para um lugar, uma terra desconhecida. Você vai para um lugar que está longe da sua parentela, dos seus amigos. Porque é lá que eu vou fazer você prosperar. É lá que eu vou fazer você prosperar. Lá, olha, eu vou te fazer grande nação. Eu vou te fazer uma grande nação. Deus havia prometido a ele lá. E depois Deus se apresenta a ele. Mas mesmo assim, ainda houve falha. Glória a Deus, aleluia. E ele disse, quando ele chega lá,
ande na minha presença e seja perfeito. Ande na minha presença e seja perfeito. Seja perfeito. Seja aquele crente abençoado. Porque tem crente bênção e tem um abençoado. É diferente. O crente abençoado é aquele crente que Deus o abençoa, sobrepõe bens. Eu tenho um apartamento, eu tenho um carro, eu tenho uma vida melhorzinha, eu tenho assim, eu estou assim. Isso é um crente ser abençoado. Mas crente bênção é aquele que teme ao Senhor e anda segundo os seus preceitos. Guarda os seus mandamentos e serve ao Senhor de interesse de coração. É aquele que obedece ao Senhor, aleluia, é aquele que procura se afastar do mal, se desviar das aparências do mal, é aquele, aleluia, que tem sua vida santa, sua vida sacrificada todos os dias, perante o Senhor. Por isso que ele disse, olha, você terá uma grande nação, você será pai de nações. Quando ele estava, você observe, que quando ele estava lá em Ur, ele, aleluia, ele não tinha o que ele tinha. E ele saiu com o nome de quê? Que lembra aqui com o nome que Abraão saiu com o nome. Depois Deus deu outro nome. Abraão. Ele saiu como Abraão. Ele saiu como Abraão. Chegando lá, aonde o Senhor, aleluia, aonde o Senhor determinou que ele fosse, lá ele teve o nome mudado. De Abrão, ele acrescentou mais um marco. Abraão. A partir de hoje você se chamará Abraão. Porque Abrão é pai de uma nação só. De uma nação só. Mas Abraão, eu estou acrescentando o seu nome porque seu nome será, aleluia, acrescentado, porque você será pai de grandes nações. Você vai ver mais cá na frente, você será pai de grandes nações. Não é de uma nação só. E quando Deus acrescenta no marido, acrescenta na esposa também. Glória a Deus. Como era o nome de Sara? Como era antes? Era o quê? Sara. E Jesus aumentou, Deus aumentou para quê? A Sarai. Na mulher aumentou um I. Porque ela seria mãe de várias nações. Ela seria mãe de várias nações. Então Deus aí fez, mudou o nome dele para pai de grandes nações, de muitas nações. Mudou a mãe dele porque tem aquilo. Eu cresço, você não. O marido cresce com a esposa. Marido que cresce só é marido egoísta. Porque Deus chamou o marido para andar lado a lado com sua esposa. Não tirou das costas para ela não ficar atrás. Não é atrás de mim. Não tirou da frente para ela não ser na frente. Não tirou da cabeça um fio de cabelo e transformou. Que poder ele tinha. Para que ela não ficasse ao alto dele. Não tirou do pé um dedo do pé para que ele não pisasse. Deus tirou da costela de um homem. Da costela de Adão. Deus tirou uma que se fez uma disjuntora. Ele disse, agora eu dou nome. A partir de agora você é varoa. A partir de agora você é varoa, deu nome a ela. A partir de agora você é carne da minha carne. A partir de agora você é osso do meu osso. Você andará rente em rente comigo. Deus não ensina nenhum ser maior do que o outro. Deus ensina a ser iguais. Sabendo nós que o homem tem a sua autoridade. Gente, não se dispersa, né, em nome de Jesus. Sabendo que o homem, nós sabemos que ele é o quê? O chefe da casa. Ele é o chefe da casa. Porque chefe da casa não é ele só que manda, não. Ele, chefe da casa, é compartilhado. Porque ele é chefe e ela é chefia. Ele é pai e ela é mãe. Ele é autoridade, ela também é. Não para mandar no seu pai ou no seu esposo. Mas hoje, muitos casamentos, quando não é exagerado, é diminuído demais.
Quando é grande demais, é pequeno demais, né? E a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que a mulher não pode presidir ao homem, ao seu marido. A mulher não pode presidir o seu marido. Ou seja, ela não pode ser mais alta, ter mais autoridade do que o seu marido. Com isso, a Bíblia não manda ele ser só os ditadores. Tanto é que quando Sara lançou a proposta, ele caiu. Ele aceitou. Quando Adão, Eva lançou a proposta, ele caiu. Porque ele caiu. A ordem foi para quem? Deus se apresentou a quem? Não foi Adão, ao homem. E deu ordem. Olha, Adão, você pode comer tudo do jardim. Tudo do jardim você pode comer. Só não pode comer o que está no meio. Só não pode comer o fruto da árvore que está no meio. Deus não deu nome a esta árvore. Deus disse: não pode comer do fruto que está, da árvore que está no meio. Mesmo assim, ela comeu, deixou ela à vontade. Deixou ela à vontade o tempo todo. E não procurou cuidar. Não procurou cuidar, deixou ela à vontade, ela vulnerável. Todo dia conversando com a serpente. Todo dia. E quando a serpente finalmente convenceu ela comeu. Não teve nada. Porque a ordem não foi para ela. A ordem foi para ele. Era ele que tinha que contornar. Mas como líder, como sacerdote dela, como marido, ele não coordenou, não liderou, não cuidou. E o que aconteceu? Reclame não. Olha, é tão gostoso. Olha, a serpente me disse que se nós comer, nós vamos passar a ter o conhecimento do bem e do mal. É uma fruta gostosa. Come. Oi, eu já comi, já provei. Come também. Ah, mas o meu amor vai dar cobertura à minha esposa. Ela me convenceu. Então, eu vou comer. Ei, você não vai usar o dedo para com ela. Não vai ser machista para com ela. Mas você vai fazer o quê? Não, contornar a situação. Vamos lá. A ordem é para não comer. Se você comeu, então agora ele tinha que levar a Deus. Ele tinha que levar a Deus para ver o que Deus ia fazer, mas não aceitou. E quando Deus se apresentou a eles, o que foi que ele disse quando Deus perguntou? Adão, cadê você? Eu estou aqui, Senhor. Por que você está aí? Olha Deus perguntando de novo. Por que você está aí? Ah, é porque eu comi do fruto. Eu comi do fruto proibido. Porque a mulher que tu me deste. Porque a mulher que tu, Deus, me deste, me deu para eu comer. Não assumo. Não assumo. E esse mesmo erro se percorreu e chegou até a casa de Abraão. Chegou. E por conta disso, para não dizer não, eu quero abrir um parênteses aqui, igreja, para dizer a você, olha, quando vier proposta para você, analise primeiro, ore a Deus, analise, fulano é uma bênção, ela é uma bênção, ele é uma bênção. Analise primeiro o que é que Deus tem falado para você. O que Deus tem falado para você é para permanecer ou para avançar? É para crer ou você descrer? O que Deus tem falado que vai fazer ou não vai fazer? Se Ele diz que é Ele que vai fazer, Ele que tem que fazer. Você não tem que fazer nada, a não ser orar, confiar e perseverar. Se Deus deu para você resolver, resolva que Ele vai ser com você. Porque Ele, aleluia, Ele dá direção no que nós temos que fazer. Mas hoje nós vemos muitas coisas no meio da família, nós vemos no meio das igrejas, nós vemos na nação,
Porque se deixam à vontade, se desobedece a Deus para agradar. E nós não fomos chamados para agradar a ninguém, a não ser a Deus. Se tiver errado, não agrade. Não agrade. Porque Abraão agradou a sua esposa. Isso demonstra, declara para mim que ele manquejou também. Antes de Isaac nascer, ele manquejou um pouco. Porque se ele não... Deus falou que vai cumprir, ele vai fazer, ele vai fazer. Ele ainda deu nome à minha bênção. Ele ainda deu nome. Ele disse que vai ser assim e assim. Então eu não posso passar adiante. Ele teria que falar por Sara, acalentar Sara, minha filha. A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque H é uma estranha, a estrangeira, ela é uma escrava, ela é uma egípcia, ela não está dentro do nosso contexto, ela não está dentro de uma fé, ela vai se intrometer pelo meio, vai causar problema para nós, porque ela está fora de um contexto familiar, ela está fora de um contexto de promessa. Então, nós não vamos fazer, vamos esperar mais um pouco, porque quem prometeu não falha, quem prometeu é fiel para cumprir. O que faltou foi isso. E ainda continuamos neste erro. Ambos, um é para orientar o outro a reger na coisa certa, a andar, pilotar, dirigir na mão certa. Não podemos ser guiado por um caminho que é para ir para a direita, ou você vá pelo caminho direito, da direita. Aí eu convenço a meu esposo, não, vamos no caminho da esquerda. Eu estou desobedecendo a ordem de Deus. Eu não estou, aleluia, cumprindo com o que o Senhor ordenou. Se você quer ir, você vai. Agora, eu não vou. Se você quer ir, vá. Eu não vou. Mas só se estiver aqui, estiver na direção do Senhor, estiver dentro da vontade do Senhor. Igreja, não tome atitude precipitada. Não tome atitude que você não tem ordem da parte de Deus para fazer. Ore a Deus antes de tomar decisão. Não vá por si próprio, que vai ficar complicado. E depois você não vai poder descomplicar. Muitos dizem por aí que Deus complica, depois Deus explica. Não, Deus complica e depois descomplica e depois implica. Não é? E por que complicou? Gente, Deus não complica nada. Quem complica é eu e você, por desobediência, porque Ele está sempre nos ensinando a andar no caminho certo. Vá por aqui, Josefa. Aí eu acho melhor ir por aqui, tomo minha decisão depois. Foi Deus que complicou, foi tua desobediência. Crente hoje não quer viver debaixo de uma submissão de Deus. Quer viver do oba-boba, do aparece, do mais fácil. E o mais fácil termina sendo mais difícil. E traz problema. Permaneça na promessa. Qual é a promessa que Deus tem na sua vida, igreja? Qual é a promessa que Deus fez a você? É para você permanecer crendo? Então, não resolva. Permaneça crendo. O tempo é dele. Quem determina é ele. O dia da sua bênção, o dia da sua vitória, o dia do término do seu processo. Deus só quer que você persevere mais. Porque quando Ele responder, quando Ele fazer, a glória vai ser muito grande. Deus prometeu a Abraão. 20 anos depois, aparece Isaac. 20 anos depois, Isaac vem. E o nome de Deus foi glorificado. A alegria de Abraão e chega até nós. Porque nós nos alegramos com a história de Sara e de Abraão. Porque era estéril, Deus fez gerar. Na sua velhice, na sua impossibilidade, Deus fez gerar. Então até hoje nós sorrimos com ela. Não foi esse
Não foi isso que nós lemos aqui? Mais embaixo, você pode ler, aleluia, que quando Isaac nasceu, ela disse, sorriso, todos irão sorrir comigo. Todos irão sorrir comigo. Então, não ria do que Deus me prometeu. Não deixe de crer do que Deus me prometeu. Porque vai chegar um momento que você vai sorrir. Dê nome à sua bênção. Dê nome àquilo que você espera. Que você mesmo gere. Porque Deus não poderia. Deus prometeu a Sara. Sara, você vai gerar. Prometeu a Abraão. Sara vai gerar. Sara vai gerar. Aí Sara chama a sua serva para gerar por ela. Ninguém gera por outro. Quem tem que gerar é você. 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 Quem tem que gerar sou eu. Ninguém gera para outro. Gera para nós. E Sara ficou frustrada. Por quê? Porque ela monitorou a sua serva para ela gerar. Para gerar para ela. Quem gera um filho e passa adiante? Quem gera? Não, ela tinha que gerar o dela. Deus não disse, olha, Abraão, vá gerar em Agar. Deus disse, olha, Sara vai gerar um filho seu. Sara vai gerar um filho seu. E ela vai gerar, achando que ela colocaria o filho da promessa, o filho dos outros, o filho da lei, no seu colo. No colo de Sara ia carregar o filho da promessa, aquele que Deus prometeu. O filho da estranha é da estranha, seu é seu. Entenda como quiser. Entenda como você quiser. Está dentro de uma promessa, de um contexto, então creia. Espere, porque Deus não vai permitir outro gerar para você não. Porque você não é infrutífero, igreja. Você não é infrutífero. Você, aleluia, é uma árvore que dá frutos. Você tem um ventre que gera. Creia. Mesmo tempo tem passado, tem demorado, mas você vai gerar. Você vai sorrir com aquilo que Deus vai fazer existir para você e para mim. Não olhe a impossibilidade, olhe para Cristo. Olhe para Ele que te prometeu. Aleluia. Que Deus em Cristo o abençoe ainda mais a sua noiva.